2023 é um ano muito importante para a nossa igreja, porque a gente completa 20 anos de organização eclesiástica. Em 99, a segunda igreja, a nossa mãe, abriu um ponto de pregação aqui no nosso bairro e logo em 2003 nós já fomos organizados. Ficamos pouco tempo como congregação. Na época éramos chamados de Congregação Serra Monte. Eu acho que a IPCM chegou e eu já estava aqui. Eu estou aqui na IPCM desde quando foi lançada a Pedra Fundamental. Eu participei do culto e eu estava aqui quando congregação. Depois eu vim para cá, logo que a igreja, que passou de congregação à igreja, eu vim para ajudar na equipe de louvor e desde então eu estou aqui. Eu cheguei na IPSM bem no começo, né? No primeiro ano que a igreja se tornou igreja mesmo, eu cheguei aqui. Essa sala que a gente está aqui, eu lembro que a gente se reunia aqui em cima, ainda era de tijolo, então assim, foi bem no começo mesmo. Eu tinha por volta dos meus 7, 8 anos, então foi bem no comecinho. Eu cheguei na IPSM, não me lembro muito bem, mas acredito que quando eu tinha 4, 5 anos de idade, foi a idade que eu fui batizada aqui na igreja, né, pelo pastor, na época era congregação, e o pastor era o pastor Walter Júlio. E eu e meu irmão, a gente foi batizado aqui nessa igreja. Para cá, tivemos uma história muito linda, uma história de crescimento, de impacto na sociedade, na nossa cidade. E eu tive a alegria de chegar aqui em 2014. Em 2014, eu cheguei para pastorear a igreja, e casado, sem filhos, e foi um tempo muito importante para a minha vida e para a vida da igreja. E a liderança nos últimos anos, especialmente em 2021, resolveu mudar o nome da nossa igreja, que antes era Terceira Igreja Presbiteriana de Alto Caparaó. Nós mudamos para Igreja Presbiteriana Serra Monte. Na verdade, um resgate do nosso nome de origem, né? Já que nós éramos Congregação Serra Monte, nós passamos a ser Igreja Presbiteriana Serra Monte. Isso fez muito bem, fez bem para a igreja local, para a maioria da membresia da igreja, deu uma identidade, deu um ânimo para a nossa igreja e foi bom para a igreja, foi bom para a liderança e foi bom para a cidade. Então nós sentimos honrados de estar aqui nessa história e fazer parte dessa história, olhando para frente com muita perspectiva, com muita esperança daquilo que Deus há de fazer no nosso meio. Quando eu cheguei, eu peguei uma fase em que assim, eu era mais crescido e a geração, né, que estava aqui era mais criança. Então, no comecinho eu me senti um pouco perdido. Então, depois, quando essa geração foi crescendo, aí foi pegando um pouco mais de idade, aí a gente comecei a andar mais com eles. Daí que veio a fase em que Deus me despertou para poder trabalhar, né, com juventude. Foi onde Deus me deu o projeto do Nextim, que eram os cultos de jovens que teve aqui, e também um projeto que dura até hoje, que é o Ministério Tetelestai, que é o Ministério de Louvor aqui da igreja também. Já estamos caminhando aí há longos anos, graças a Deus. As crianças, elas são importantes. A gente às vezes pensa que a criança é o futuro da igreja. Não, a criança ela é o presente e também o futuro. E uma experiência que a gente tem tido trabalhando nessa área é que as crianças elas têm uma capacidade que a gente não conhece. Eles são missionários, eles são evangelistas, eles são capazes de trazer os pais, de evangelizar família, amigos. Desde que eu cresci aqui, eu sempre tive cargos na igreja, desde a UCP. E hoje, assim, foi um grande desafio pegar um cargo agora na UMP, né, como presidente, porque antes a gente tinha o suporte de uma orientadora, né, praticamente elas que faziam as coisas pra gente, e a gente só carregava o cargo de ser presidente. E é muito desafiador agora estar na frente, né, de jovens e liderar jovens. Tem sido, assim, muito bom, eu tenho sentido que é o propósito de Deus mesmo na minha vida. Eu já tive o prazer de liderar projetos, cultos, né, que envolve essa área de adolescentes, e foi daí que eu tive a ideia de querer ajudá-los de certa forma, iniciar esse projeto, né, que é o IPSM Team, que nada mais é do que cuidar dessa juventude, né, instruí-los na palavra de Deus.
nós temos a nossa reunião, né, de toda segunda-feira, possibilitar que outros jovens possam ter acesso com mais frequência a essas reuniões, por terem mais liberdade de estar entrando em nossos lares para poder estar aprendendo mais sobre a palavra de Deus e criar laços com os nossos jovens, facilitando assim estarem mais próximos da nossa igreja e a frequentar a nossa igreja. Está trabalhando cada vez mais, buscando cada vez mais, ensinando de uma forma assim que eles venham a entender que a verdade é a Bíblia, é o que a gente tem tentado ensinar para eles, que a igreja é o melhor lugar de se estar. Pressionados, mas não desanimados. Eu sonho muitas coisas para a nossa amada igreja, como pastor, como líder, como ovelha de Cristo, mas eu imagino que a nossa igreja tem grandes coisas a viver na presença do Senhor. Eu creio e sonho numa igreja de alto impacto na sociedade, uma igreja dinâmica, uma igreja que conhece o mundo e tem respostas bíblicas para este mundo conhecido por nós. Eu vejo uma maturidade muito grande também de um tempo para cá, tanto do Ministério Terestai quanto do Nova Geração, né, também, que é outro grupo que tem aqui na igreja. A gente consegue até perceber, em relação à evolução da IPSM, que a gente consegue enxergar essa evolução também na área de louvor. Hoje a gente tem muito mais liberdade para adorar. A igreja se envolve muito na adoração, o que é muito importante. Então, a gente sempre almeja pelo crescimento da igreja, né? Que a igreja esteja expandindo, trazendo mais pessoas. É tentar alcançar essas pessoas, né? E que a igreja possa crescer não só em número, mas na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, que é o principal, né? Às vezes ou outra eu encontro com pessoas da cidade que visitam a nossa igreja ou de fora da nossa cidade, e a característica que essas pessoas apontam, principal da nossa igreja, é uma igreja acolhedora. E de fato, a nossa igreja é muito acolhedora, é uma igreja de um povo simples, mas de um povo dinâmico. Quem vem aqui na nossa igreja, sem sombra de dúvida, se sentirá abraçado, acolhido, em família. Eu creio que nós somos uma extensão da nossa casa, a nossa amada IPSM. A IPSM, ela marca demais assim, a gente como pessoa, como membro da igreja, e eu me sinto em casa. Sem sombra de dúvidas, é um privilégio que eu recebi da parte de Deus de ser o pastor desta amada igreja. Uma igreja que acolhe, que abraça, que acompanha, que anda junto. Uma igreja que vibra com conquistas. Uma igreja que caminha junto na jornada. A gente tem uma comunicação, um acesso. Acredito que a igreja consegue vislumbrar a função pastoral e abraçar. Então, nessa igreja eu me sinto amado, me sinto acolhido pela liderança, me sinto acolhido pelos membros, não só eu, mas como toda a minha família. Eu me sinto privilegiado de ser parte da IPSM e pastorear essa amada igreja. Eu espero em Deus que Deus nos dê muitos frutos e que seja bom para todos, para a igreja, para a família pastoral e também para a sociedade à nossa volta. Eu vejo como uma igreja assim que, se você estiver passando por algum momento de dificuldade e tudo mais, tem pessoas à sua volta, amizades, pessoas que estão perto de você, que está ali para te ajudar. Então nós não somos apenas uma igreja que você entra da porta, assiste o culto e vai embora. A gente, realmente, a gente não leva esse título de acolhedor à toa. A gente se importa com cada vida que entra ali. E as respostas bíblicas, elas são o remédio que nós tanto precisamos. Então eu sonho com uma igreja vibrante, uma igreja animada, uma igreja calorosa, uma igreja onde você sente falta quando você se ausentar. E eu quero que a gente chegue lá e garanto a você que nós estamos indo para lá. A igreja